Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E hoje, no bate-papo do dia, vamos falar tudo sobre alergia alimentar. Esse tipo de alergia afeta de 6 a 8% das crianças como menores de 3 anos de idade e até 3% dos adultos. Hoje nós vamos explicar um pouco sobre as causas, sintomas, tratamento e será que é possível preveni-la? Para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo a nossa convidada do dia, parceira do programa Estilo de Vida, a alergista Nádia Beth. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando sobre alergia alimentar. Primeiro, a gente precisa entender o que é alergia alimentar, doutora. Então, a alergia alimentar é uma reação de hipersensibilidade do corpo, onde há produção de anticorpos e imunoglobulinas contra um determinado alimento. Vamos explicar um pouquinho mais a respeito dessas causas, por isso eu vou pedir a ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, para a gente entender um pouco das causas. A gente já até falou, né, doutora, essa questão que está relacionada realmente com a produção de um tipo de substância pelo organismo chamado de anticorpos imunoglobulina, que provoca realmente as alergias a um determinado alimento, né? Isso, então o nosso corpo ele precisa produzir essa imunoglobulina, que é chamada de IgE. Então, para produzir esse anticorpo, ele precisa primeiro de um contato prévio. Então, o paciente sempre tem um contato prévio ao alimento. A alergia alimentar nunca surge de uma primeira exposição. É sempre a partir da segunda exposição ao alimento, porque o corpo precisa produzir ainda a imunoglobulina. Vou pedir ajuda da nossa produção para colocar a nossa tela interativa número 3 no ar, que ainda vai falar a respeito dessas causas. Mas, doutora, antes de explicar a próxima tela, por que algumas pessoas têm alergias e outras não? Então, todas as alergias, seja respiratória, alimentar, cutânea, elas têm um fundo genético. Então, a pessoa tem uma probabilidade maior de desenvolver qualquer doença alérgica. Então, sempre tem uma história familiar prévia, né? Não só de alergia alimentar, mas pode ser outros tipos de alergia. A gente chama de atopia, uma probabilidade maior de desenvolver doenças alérgicas. Daqui a pouquinho, doutora, a gente vai falar um pouco mais sobre esses fatores de risco que englobam o nosso primeiro tópico, que é o histórico familiar. Mas daqui a pouquinho a gente explica. Vamos para a nossa tela interativa, que fala sobre, embora muitas pessoas apresentem intolerância a alimentos, as alergias alimentares são bem menos comuns. Realmente, a alergia alimentar existe de uma forma menor do que a intolerância, né? Mais comum a intolerância, na verdade. Sim. A intolerância é bem mais comum que a alergia. Muitas pessoas que têm intolerância acreditam que têm alergia. E das pessoas que têm alergia, cerca de 1% realmente das pessoas que acreditam ter os sintomas, né? Cerca de 1% só apresentam realmente diagnóstico de alergia. As outras se enquadram como intolerância alimentar. E qual a diferença entre intolerância e alergia? Porque nós, na hora que está acontecendo realmente as reações, a gente não consegue distinguir. E muitas vezes a gente até assusta a pessoa que está passando por esse momento, por essas reações e sintomas, e aí a gente não sabe como agir nessa hora. Então, qual a diferença entre intolerância e alergia? Clinicamente, a princípio, fazer um diagnóstico de intolerância ou alergia não é tão simples, né? Mas a partir do momento que fica diagnosticado uma intolerância, o paciente corre menos risco de vida do que se tivesse uma alergia. Alergias são sintomas mais graves, tem um potencial, inclusive, de risco de morte, né? A intolerância alimentar, não. São sintomas do trato gastrointestinal. O paciente se sente mal, tem diarreia, dor, não tolera o alimento, mas não caracteriza um risco de vida. Doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar dessa questão aqui do último tópico. Quais são os principais vilões da alergia? Por que
mais frequente nas crianças do que em adultos? Isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho no seu estilo de vida. Aproveite esse momento para interagir com a nossa produção e enviar as suas perguntas e questionamentos para o número 92, código de Manaus, 981114512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.